Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Moçada, mulherada, lindas. Começar nosso papo de hoje. Espero que estejam me ouvindo. Ai, gente, o mundo tá tão barulhento. Tô sentindo um pouco de dificuldade de centrar, assim, né? Parte dessa coisa da gente trazer essa libido, a gente conseguir conectar com esse interior. Hoje nós vamos falar aqui e os barulhos do mundo, tudo, né? Tanto chama, tanto distrai, tanto dispersa. E parte disso é a gente ir fazer esse movimento interno, né? Vou falar muito da gente subir essa energia hoje, né? Porque tudo cai. Nós estamos num processo e num momento de vida, né? Que a gravidade coloca para baixo. Eu pus uma chamada da live e numa postura lá invertida. Como que a gente pode fazer com esse tesão pela vida quando tudo cai, quando tudo despenca, né? Quando tudo mostra uma força da gravidade que pesa tanto, e que às vezes esse peso que traz assim, né, esse murchar, esse peso mesmo, às vezes joga a gente para baixo junto, né, com essa coisa caída que vem com o passar dos anos. Então a conversa hoje vai ser essa. Então, como fazer, né? Onde arrumar libido quando tudo cai? Para quem está aqui chegando, para quem vai ver lá na frente, quem sou eu que vos falo, né, nessa fala da libido, da menopausa. Meu nome é Tatiana e eu sou fisioterapeuta de formação, sou professora, sou sexóloga, trabalho também com a parte integrativa, então o meu trabalho ele inclui tudo isso, né? Eu fui incorporando cada parte dessa para o meu olhar terapêutico, para o meu olhar para a minha abordagem clínica, e para o meu trabalho nas redes hoje. Por quê? O que eu falo aqui? Eu falo para mulheres nessa faixa etária acima de 45 anos, quando estamos sofrendo, né, ou passando pelo início ou pela transição aí do climatério para a menopausa, já estamos na menopausa, e uma queixa grande é a libido. Né? Então, como que nós vamos despertar a libido? Porque libido não é algo que a gente toma, não é algo que a gente passa, é algo que a gente ativa. Libido, seja ela voltada para a sexualidade, voltada para qualquer coisa que a gente queira fazer, é uma coisa que a gente desperta, que é de dentro para fora. Isso eu fui vendo ao longo da minha trajetória. Então eu falo para vocês desse despertar da libido e do controlar os sintomas hormonais de forma natural. Porque é o meu olhar, né? E tudo bem com tudo que não é natural. Eu acho que tá aí, mas o meu caminho é esse, o meu olhar é esse, né? E que vai se somar com outras abordagens também, seja para mim, para os pacientes, para vocês, né? Então esse é o meu trabalho aqui, né? Nas redes, na internet, né? O meu trabalho virtual ele está bem focado, né? Ele tem esse foco grande aqui na minha atuação clínica, atendo homens, atendo só parte integrativa, trabalho com assoalho pélvico, né? Então o trabalho é amplo, mas aqui o foco é esse. E por isso nós vamos falar hoje, né? Quando tudo cai na menopausa, por que que tudo cai? Porque nós estamos num momento de vida e de saúde física hormonal que a gente sente a falta desse hormônio dessa forma. As pessoas procuram a reposição hormonal, né? Ou quando procuram algum método natural porque não podem ou não querem repor hormônio, a gente sente com muita força essa falta do hormônio, né, impactando no nosso viço, na nossa pele que despenca, na nossa musculatura que perde massa muscular, nos nossos ossos, né, que tendem a ficar mais fracos, e na nossa libido especialmente. Então, o efeito da menopausa parece destruição, né? Eu ouço muito o comentário assim, nossa senhora, cheguei na menopausa, é só derrota. E depende da condição de saúde que a gente esteja, ou como isso pega, ou qual é a referência que a gente tem, né? Fica assim uma sensação de derrota mesmo, né? Parece que a gente está passando só por sofrimentos, né? E não precisa de ser assim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá.
Bom, então, quando a gente tem esses efeitos da menopausa, o que eu quero trazer aqui hoje, gente, né, quando a gente estuda, né, sou professora aí universitária, é, isso é um efeito na saúde da mulher, mas nós estamos em um processo de envelhecimento, desde o dia que a gente nasceu, né? E isso é legal também, porque aí associar com a medicina chinesa, associar com a fisiologia e com a medicina, né? Com a fisioterapia aí no meu caso, é assim, nós nascemos, estou sem uma vela aqui, a gente tem um pacotinho de energia, né? Que no dia que a gente tem a primeira respiração, a gente acende essa vela, né? Existe uma energia vital que a gente tem, né? Essa energia se chama Jing, e no dia que a gente nasce, começa, eu falo que ela é um pavio. Às vezes a gente acende uma vela e se você coloca essa vela de frente de uma janela, por exemplo, o vento batendo pode apagar essa vela antes da hora ou pode fazer essa vela queimar com mais intensidade, né, com mais velocidade do que ela precisaria. Se você coloca a vela naquelas coisas de queimar ali, protegidas do vento, essa vela vai queimando exatamente no tempo, né? Tem vela de 7 dias, vela de tantos dias, então aquele tanto de cera, né, aquele tanto de parafina que está ali na vela, ele é suficiente para queimar por X dias se ela estiver protegidinha, tá? Nós também temos uma essência que essa essência vai queimando ao longo dos anos, ou vai sendo consumida para a nossa vida, se a gente ficar protegido, e aí a questão do protegido para essa energia essencial significa bons hábitos, tá? Hábitos de saúde, que você sabe, independente de qualquer pessoa te falar. O que a gente pode fazer para viver melhor? Boa alimentação, atividade física, bom sono, evitar o estresse, né? Vida ideal. Mas esse pacote de bons hábitos que a gente lê em qualquer lugar, vê em qualquer revista que a gente compra, eles fazem parte de uma formação de energia, de uma energia adquirida, que a gente adquire dos alimentos, que a gente adquire do movimento físico, que a gente adquire do ar, né? Então, boa respiração com boa qualidade de ar faz toda a diferença, não só para quem tem doença pulmonar, tá? Mas para quem precisa viver. Então, isso é uma energia de qualidade. Se você tem essa energia que a gente adquire, né, de boa qualidade, a gente vai deixar aquele pavio e queimando. E provavelmente você já ouviu falar, nem que seja de um filme, de uma pessoa velhinha que um dia foi dormir e não acordou mais. E aí fala assim, fulaninha morreu, dona fulana morreu que nem um passarinho, né? O que é esse que nem um passarinho? Não teve um sofrimento maior, simplesmente essa energia vital acabou, foi o tempo da pessoa. Talvez se abrisse aquele corpo ali, vai pegar um coração que ainda estaria vigoroso. Então a pessoa não morre doente, né? E esse é o nosso grande sonho. Se a gente puder perguntar, né, como, sei lá, muita gente fala isso, eu acho que é um grande sonho porque, né, seria é o meu, de poder envelhecer com qualidade, né, e morrer sem doença, né, e isso a gente não tem controle, às vezes vai vir alguma doença aí, alguma coisa. Mas nós estamos, então, nesse processo de envelhecimento. Nesse processo de envelhecimento, a gente não precisa ficar decrépita, mas a gente tem alterações. E a grande questão da libido e da vitalidade, porque não tem jeito de eu falar de libido sem falar de envelhecimento e vitalidade, porque libido é essa energia de vida. É essa energia que pulsa, sabe? Que sobe assim e que dá vigor pra gente, que dá brilho no olho pra gente realizar alguma coisa, que me move para eu estar aqui agora. Isso, nesse momento, eu tô pondo a minha energia libidinal nesse momento presente, né? Em preparar o que eu ia falar, em ver se isso faz sentido para, né, as pessoas que me acompanham, né? Que têm interesse por esse trabalho. Então, isso é uma força de libido. Quando você, às vezes, o movimento de levar essa libido para a sexualidade, ele pode estar cheio de quebra-mola aí, né? Nessa estrada da sexualidade. Porque nessa estrada da sexualidade
tem muito, né, tem muitos buracos, tem muitos percalços, tem muita coisa que entra no meio do caminho, né? Tem muita areia que joga, tem muita lama que é feita, né, nessa estrada aí, e às vezes a gente tem que patinar. E essa estrada às vezes fica tão difícil por tudo que a gente aprende, por tudo aquilo que nos falaram, né? Que parece que essa estrada está interditada, essa estrada está interrompida, e se eu associo libido apenas a essa via sexual, eu posso achar que eu não tenho libido. E sim, essa é uma chama, né? É uma via, assim, muito boa de experimentar essa libido, né? De dar vazão a ela. Mas às vezes essa via requer uma parceria, né? Às vezes essa via sexual requer um compartilhar. Às vezes essa via também significa dar uma aliviada sozinha. E às vezes a gente quer dar uma aliviada sozinha e às vezes a gente não quer e tudo bem, né? Porque por mais que isso mova energia, isso cabe em alguns momentos, em outros não. E muito importante a gente falar da libido aqui nesse momento que tudo cai, porque a gente precisa dessa energia de fazer viver, né? Para a gente dar um up, para a gente levantar e para a gente, inclusive, entender onde que a gente vai querer colocar a nossa energia. Diante daquilo, gente, diante do que o espelho nos revela nesse momento, né? Então eu tenho dos cabelos brancos, da musculatura mais flácida, da pele flácida, das rugas que aparecem, do metabolismo que é diferente, de tudo isso, né? Existe a questão específica da substância do hormônio, mas o que mais pode trabalhar a nossa libido vai ser o movimento, vai ser colocar em contato essa energia de vida para levar um desejo do meu coração, do meu ser, como mulher, como mãe, como profissional, como filha, como esposa, como o que quer que eu seja, o desejo do meu ser para levar isso no meu entorno. Então, isso também é libido, ou isso é libido. E com que força eu preciso de um movimento para levar isso? Primeiro eu tenho que ter acesso e depois eu tenho que ter esse movimento para chegar. O fato de eu estar envelhecendo é um fato. E eu tenho hoje, né, graças a Deus, graças à ciência, tecnologia, a gente tem uma mulher de 50 hoje é completamente diferente de uma mulher de 50 há 30 anos atrás, né? Então nós temos mais recursos, nós temos qualidade de vida, né, que nos permite chegar aos 50 com uma aparência mais preservada, mais agradável aos meus olhos. Ainda assim, o que eu olho no espelho é diferente do que eu olho há 20 anos atrás e não necessariamente eu preciso gostar disso. Às vezes a gente se assusta sim, porque por mais que eu cuide, o tempo insiste em mostrar o seu tamanho. Na medicina chinesa, a fase de vida que a gente está, né, ao fazer, né, nesse momento de vida, a gente está numa fase de vida de um movimento que se chama metal, né? Então não vou entrar nessa aula aqui agora, mas para entender, o movimento metal ele é regulado por dois órgãos, né? Por um órgão e a víscera, pulmão e intestino grosso, que são órgãos aí que estão relacionados com a nutrição da nossa pele, com o viço da nossa pele. E são órgãos que nos ensinam o encher e esvaziar. Pulmão inspira e expira, intestino enche e evacua. Quando a gente fala assim, né, ouve num filme assim, esse local está em perigo, evacuar a área. O que é evacuar o local? É sair do local, é abrir espaço. Então, com esses dois órgãos, a vida inteira nós aprendemos a deixar ir, a soltar aquilo que já não tem mais utilidade. E nessa fase, né, a entender o momento do tempo, porque se eu quiser pegar o ar e armazenar para eu não ficar sem ar, não dou conta. Se eu quiser, o movimento do intestino nos fala muito do desapego, né? As nossas questões com apego material, às vezes elas passam, não dá para fazer essa leitura, eu sou assim
né, horrorizada e tenho pavor das leituras muito automáticas, tipo assim, você tem intestino preso, então significa isso, né? Significa muitas coisas, mas uma das coisas é lidar com esse fluxo, lidar com essa perda. E nós estamos lidando com essa perda de tudo que estava em cima, né? Nós estamos lidando com um momento de vida que a gente tem perda de massa muscular, que a gente tem perda de colágeno na pele, que a gente tem perda de libido, que a gente tem perda de metabolismo, né? Que a gente tem uma lentificação no metabolismo, que a gente tem perda de massa óssea. Então, nesse momento, a gente vai lidar com as perdas. E aí eu vou ficar chorando essa perda porque a tecnologia e a ciência me permite um tanto de coisa. Que maravilha! Eu vou lançar mão disso tudo para eu ter qualidade e continuar nesse movimento. E o grande ponto é o quanto da minha energia eu quero investir em ficar cultivando, né, uma forma, um corpo, um up, que é nitidamente diferente do que eu tinha 20, 30 anos atrás. Eu posso revigorar essa massa muscular, mas se eu quiser manter o mesmo corpo de tanto tempo atrás, eu vou ter que investir dinheiro em cirurgia plástica, tempo em recuperação, tempo em academia. Às vezes eu vou ter que gastar 4 horas do meu dia fazendo uma coisa para manter, né? E daí a pouco a gente sente que continua, né? Que ainda assim tem a ação do tempo, né? Vamos ver pelos procedimentos faciais que a gente coloca o nosso dinheiro, a nossa energia no creme, no colágeno, no procedimento, no bioestimulador, no etc e tal, para ficar com um rosto que me agrade mais, e isso é super importante, porque se toda vez que eu olho no espelho, aquilo ali não me agrada e eu tenho recurso para trabalhar isso, eu vou atrás desse recurso, porque isso vai ativar a minha libido. Mas se cada vez, né, o ponto aqui que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte: a gente vai e olha aquilo que o tempo nos revela. Mas o que está acontecendo é que a gente está pondo uma lupa. E no momento que eu ponho uma lupa, uma lente de aumento, nada é suficiente. E aí eu me perco do meu centro, eu me perco dos meus interesses, eu me perco de tudo o que significa colocar a minha energia no mundo para o outro, de realização, de prazer, de movimento, para cuidar de alguma coisa que aquela lupa está me revelando. Eu preciso de foco, mas eu não preciso de uma lupa que revela um detalhe que, se eu for olhar cada vez mais, eu vou para uma lupa, eu vou para um microscópio e eu começo a olhar uma marquinha aqui como a coisa mais importante do mundo. Eu começo a olhar uma perda de tônus muscular, que eu posso trabalhar bastante na academia, no exercício, na yoga, no que for, mas se eu fico presa a uma dobra, essa dobra é muito relativa, tá? Porque eu vejo, às vezes, uma moça assim, com um corpo completamente perfeito aos meus olhos, que para mim não tem dobra nenhuma, que tem muito menos do que a dobra que eu tenho, e aquela pessoa completamente infeliz com o seu corpo e, consequentemente, com a sua libido. Essa pessoa, ela vai ficar com vergonha, ela vai se achar impossibilitada, interditada na via da sexualidade. Isso vai ser um buraco imenso, né? Que a gente falou ali, isso vai ser um lamaçal que ela não vai querer, ou que ela vai evitar passar por essa estrada, porque ela acha que ela não serve para isso. E por que ela não serve para isso? Porque ela tem uma barriga X. Então a gente começa a trazer essas associações do tempo como uma coisa assim, eu tô vencida mesmo, né? Esse corpo aqui, ele não me atrai. E se toda hora eu chego diante do espelho, eu vou chegar diante do espelho, eu vou buscar um creme, eu vou buscar um procedimento, eu vou buscar uma plástica, e aí a pessoa procura, de novo, ela sai da plástica com a lupa e ela não está satisfeita. Então, o estar satisfeita, né, o olhar, é uma linha muito tênue do cuidado
e do super cuidado. Do cuidado de manter a mobilidade, de ir para uma academia, de fazer um exercício para eu manter a minha força, para eu manter esse corpo forte, saudável e sim, bonito e gostoso, porque eu quero vestir uma roupa, quero estar me sentindo bem, né? Essa coisa assim, vamos aceitar o tempo? Vamos aceitar sim, vamos aceitar o que não pode ser mudado? Vamos aceitar, né? Primeiro passo para a gente mudar é aceitar, mas sim, faz parte da nossa vaidade, né? Querer vestir uma roupa e estar bem com aquilo ali, né? A gente se sentir, eu falo, gente, que a libido, trabalhar a libido é primeiro de dentro para fora sempre, né? E é o momento assim que você olha no espelho, você joga um beijinho e fala assim, eu me pego. Se para você se pegar, você começar a precisar de lupa demais, cuidado porque você não vai se pegar, você vai se perder, né? E aí a gente joga a energia daqui para cima, a gente entra numa ansiedade, né? E a gente entra num externo. Às vezes a gente olha para uma mulher assim, né? Muito vigorosa, muito energética, vamos lá, nossa, não, né? E tem estilo, tem jeito, assim, né, é muito divertido. Às vezes é uma pessoa que põe a gente para cima, não, peraí, não quero ficar desse jeito, não, vamos lá. E isso é muito legal, né? A pessoa tem muita energia. Às vezes essa pessoa não se permite parar em nenhum momento, porque ela está todo o tempo, ela começa a ficar exausta desse movimento externo. Quantas pessoas vocês já conhecem assim completamente energéticas que às vezes são depressivas quando estão sozinhas, que na hora que para, na hora que vê um momento que tem que ficar ela e ela ali, né, diante daquilo que está, ou com a possibilidade de envelhecer, né, porque aí é disso que a gente está falando, diante com o retrato, né, e você faz procedimento, faz procedimento, faz procedimento, deforma, e o tempo passa da mesma forma. E a gente tem um pânico de envelhecer. Por quê? Porque envelhecer, né, está caminhando para o final da vida, né? E a gente quer viver. Então a pessoa suga a vida de canudinho todo o tempo sem parar para celebrar essa vida internamente. O fio da navalha, né, do quanto eu me cuido e do quanto eu exagero nesse cuidado e coloco toda a minha energia num cuidado que depois não me dá nenhuma mobilidade, até as plásticas, gente, né? Tem uma, né? Eu já tratei pacientes assim que fez tanta plástica, né? E que legal, a pessoa tem dinheiro e pode fazer, mas às vezes aquilo ali não dá mobilidade. Eu preciso de trabalhar a pelve, né? Então eu queria que a gente mexesse um pouco com isso aqui, mexesse com essa pelve, porque essa libido ela passa por aqui e o movimento é importante, a manutenção do movimento é importante. Então fazer isso, fazer a sua ginástica, fazer o seu exercício, fazer o assoalho pélvico, manter essa energia em movimento é importante para subir isso aqui. E quando a gente está incrustada, né? Eu tenho lombalgia, eu tenho hérnia de disco, né? Então, assim, se está numa coisa, numa crise aguda, a gente não vai mexer, né? De certa forma aí mesmo, vai respeitar isso, mas a pessoa que está todo o tempo congelada na imobilidade da pelve, da cintura, a gente começa a trancar essa energia dessa pelve. E é muito legal que, né, na fisioterapia, assim, os exercícios para tratar as lombalgias, as questões que não tem nada a ver, às vezes, com sexualidade, são exercícios que mobilizam a pelve. E mobilizar essa pelve libera essa energia e faz, né, e nos permite acessar essa energia para subir. Se eu começo diante do tempo de tudo que cai, eu colocar uma lupa de frente para o espelho, ou para ver o meu tônus muscular, ou para ver os meus exames, e fico focada naquilo ali, e não consigo sair desse lugar para trazer o autocuidado, e trazer essa energia, eu vou aumentar esse foco e começar a ficar ansiosa. E aí eu começo a jogar energia para cima e aí eu não durmo, a jogar energia, e é claro que tem N coisas com esse sono, né? Mas o estresse, do excesso do movimento da mente, da preocupação, né? Da preocupação com o dinheiro, da preocupação com a doença, da preocupação com nem sei o que, né? Porque a cabeça vai e a gente não perde a paz interior. Qual é o limite para saber
se isso é suficiente de conduta ou não. Aquilo que alimenta, que te devolve uma paz interior. Então você precisa sentir que esse movimento que você está fazendo é um movimento que é coerente com aquilo que você busca. Porque a busca desenfreada nos atropela. Só de falar de busca desenfreada já coloca a gente no movimento de correr e eu saio do meu centro. Então eu tenho que voltar para esse centro, entender, olhar para esse espelho, olhar para isso tudo que está caindo, ver se eu vou querer ficar andando, plantando bananeira, né? Para poder ver se volta tudo para o lugar. E faz parte dessa fase da nossa vida a gente ver, deixar ir, né? Deixar ir a Tatiana de 25 anos, de 30 anos, de 35 anos, de 40 anos, que, né, aquele corpo, aquela condição, né, a gente olha fotos, nossa, como que era, assim, né, o rosto e tudo mais, e muitas vezes a gente está em muitos aspectos a gente está melhor hoje, e outras vezes não, né, mas eu preciso entender que essa Tatiana faz parte da minha bagagem, e que eu não troco de jeito nenhum tudo aquilo que eu construí hoje, né, então faz parte disso tudo aqui, né, faz parte dessa pessoa de hoje, tudo aquilo que esse tempo trouxe, levou das marcas, então esse aceitar. E o limite entre o que eu vou mudar e o que eu vou aceitar, né, assim, sem precisar administrar esses recursos para viver bem. Tira a lupa do lugar que você não vai ficar ali ampliando para você, né, trazer. Agora, como eu quero chegar daqui a 20 anos? Porque falar desse movimento aqui é muito importante, tá? E desse movimento, dessa energia toda e desse movimento que traz libido. Porque fora a questão hormonal, a segunda coisa que trabalha bastante a libido, né, é esse interior, né? Então isso aqui não é firula, não é balela, é a gente começar a ficar em paz com esse estado aqui, porque só ficar em busca de alguma coisa que eu não sou mais me tira completamente completamente desse movimento da libido, gente, né? Isso gera ansiedade, isso gera estresse e a pessoa pode estar lá linda, né? Linda com a plástica, né? Com roupa, com o corpo, com o rosto, com as roupas maravilhosas, mas na hora que vai colocar essa pessoa, né, nessa atividade, trazer o olhar para o presente, isso mesmo, na hora que vai colocar nessa atividade sexual, no seu momento de intimidade, ela está linda e sem acesso ao prazer, sem acesso ao menor desejo. Libido não é você comprar um vibrador. Libido é você ter vontade de pegar esse vibrador se você não tem parceiro. Libido é, sim, pode, né, não é só comprar uma lingerie para preparar para o seu marido. Libido é você ter vontade de comprar e de vestir e de avançar, né? E de chegar junto. Então, para você ter vontade disso, você tem que minimamente estar em paz com isso que está diante de você, com essa imagem que está diante de você. Estar em paz com ela, estar em paz com alguma coisa que não está no lugar, porque a gente nunca vai estar 100% no lugar. Estar em paz com isso é sim trazer um movimento ali de mudar alguma coisa nesse corpo, se for, e de manter, gente, mobilidade, corpo. Olha, é muito gostoso a gente ter um corpo que você tem bem-estar. Exercício físico me faz ter muito bem-estar, a gente sente o corpo inteiro, assim, sente firme, né? Eu gosto dessa sensação. Você assenta e sente gostoso o seu corpo, isso a atividade física faz. E aí a gente passa uma vida sem tempo para depois a gente querer ter o resultado do que a gente não cultivou ao longo do tempo. Tenho pensado que a vida é um grande exercício de manutenção. Fazer comida todo dia, né? Eu fico pensando, a gente arruma a casa, a faxineira sai, daí a pouco a casa está precisando ser arrumada, né? Eu entro muito nessas reflexões do que a gente vive no dia a dia, porque o dia a dia são dessas coisas assim, né? O dia a dia da mulher, nosso, independente se tem um emprego, se não tem,
né? Mas a gente lida com essa dinâmica. A gente lida com essa dinâmica de manutenção do corpo, de você fazer uma dieta, de você ter uma alimentação e ter que manter aquilo. Então você mantém, né? Como eu quero estar lá na frente? Eu, mulher Tatiana, eu quero estar aos meus 80 anos sem usar fralda, sem ter que usar absorvente de perda de urina, né? Sem estar com uma doença, assim. Tem doenças que trazem essa condição, tem doenças neurológicas, né? Ou outras que trazem essa condição. E isso eu não tenho como. Eu faço o meu melhor para ter uma boa saúde, mas eu não tenho como me garantir. Mas às vezes a pessoa não tem uma doença, não tem, né, nenhuma doença né, que traz uma incontinência urinária, por exemplo, e ela começa a ter uma perda por falta de musculatura. Não, essa eu não quero ter. Mas não adianta eu querer chegar aos 80 já tendo uma perda de xixi para poder falar que eu vou recuperar isso tudo assim. Então, o que eu preciso construir hoje? A gente precisa vir nisso aí. Como que eu quero estar aos meus 80 anos, aos meus 90 anos? Conseguindo levantar da cadeira. Parece simples se você tem, né, uma mãe ou alguém que é idoso aí, uma avó, um velhinho, você vai ver que essa pessoa não consegue sentar em qualquer sofá, né? Porque é ruim para a coluna dela, mas sabe por quê, gente? Porque não tem força nas pernas para fazer esse movimento. Carregar o próprio corpo começa a ser demais. Para a gente caminhar, né, com libido, com vontade de viver, a gente precisa muito mais que carregar o nosso corpo, né? A gente precisa da nossa autonomia, né? Se a vida nos permite, se as doenças ou a falta das doenças nos permite. Então eu preciso hoje cuidar da minha responsabilidade de viver bem. Então, como trazer essa libido hoje, né? Então, como que a gente vai manter esse movimento aí? Que escolha que você vai fazer pelo movimento, pelo horário? E eu não tenho como dar a sua agenda, encaixar o exercício que você vai fazer, né? Mas eu sei que a gente precisa de movimentar. Movimentar e trazer força, porque senão aos 80 anos, aos 70 anos ou aos 90 anos, você vai estar sem força para se levantar da cadeira, sem força para segurar o seu esfíncter, tá? Falar de cama para essas pessoas aí já não vai estar nem mais, já vai estar aposentado dessa função. Mas a gente está muito antes disso. E muito antes disso eu preciso dessa energia para ativar, né, dessa energia, desse movimento físico, né, gente? Imagina você vai namorar ali, tá toda crocante, assim, vira e dá uma fisgada na coluna, meu Deus do céu, não dá, né? Não alcança a perna, vai abrir a perna no outro dia, tá lá toda estirada, né? Então, às vezes, tem muita coisa engraçada, né, de casos aí de intimidade, da pessoa dar uma travada lá e enfim, né? Faz parte a gente preparar o corpo para isso. Mas vamos trazer um pouquinho desse movimento, né? E aí sempre é tempo. Do lugar que você tiver aí, vamos fazer um exercíciozinho para a gente ativar um pouco essa energia que ela tá aqui, né? Se você coloca as mãos abaixo do umbigo e fecha os olhos e respira, né? E traz essa conexão com esse lugar que é tão feminino, com esse lugar do seu corpo que talvez te diferencia fisicamente, fisiologicamente, dos homens, né? Que faz contato com a sua força feminina. Nesse lugar, esse é um lugar físico que também tem o centro da nossa energia, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres, da nossa energia vital. Então, essa região, né, uns 4 dedinhos abaixo do umbigo, acima do osso púbico, aí, na direção do osso púbico, coloca as suas mãos aí e respira, gente. E vamos respirar fundo e descer essa respiração um pouco. Então, se você sente que ao respirar é o seu peito que mexe, tenta jogar pelo menos a intenção de que essa respiração consiga expandir o seu abdômen e voltar. Expandir e voltar.
expandir e voltar, e traz a sua atenção para esse ponto, lá embaixo, para essa energia na sua pelve. E tem uma comunicação com o seu coração. Você pode colocar a outra mão no seu coração e sentir que esse coração bate, que esse coração movimenta. Tomar uma respiração profunda e sentir que essa força te respira, faz o seu coração bater. Essa força que às vezes a gente se perde o contato com ela ao longo das demandas do dia. Então faz contato com essa força que é maior do que você, que veio antes de você, que tem a força de fazer seu pulmão respirar, seu coração bater. Essa força que tem um desejo de vida, que não precisa ser um grande propósito, mas que são sonhos, são vontades, são desejos para hoje à tarde, são desejos que talvez estão adormecidos, mas que existem. E agora faz um fluxo, imagina que tem um canudinho aí ao longo da sua coluna, comunicando esse lugar lá com a sua mão que está abaixo do umbigo, perto do seu útero ou perto da sua pelve. Eu não tenho útero, mas ela está aqui onde estava o meu útero. E você pode inspirar e sentir que essa energia desce lá na sua mão e expirar e sentir que essa energia sobe. Inspira, essa energia desce. Expira, essa energia ou essa respiração sobe. E entra em paz, entra em harmonia com essa mulher que vive aí, que está nesse caldeirão, nesse lugar, nessa bacia. E começa devagar a fazer micromovimentos. Vou virar meu telefone aqui. Então, pode colocar a sua mão, tirou aqui do pubis, coloca aqui na sua cintura, aqui abaixo da cintura, do osso do quadril, e rola essa pelve para frente, como arrebitando o bumbum. E puxa para trás, como se quisesse assentar, se a gente tem o ossinho sacro no rabinho, né? E empurra para frente e volta para trás. E empurra para frente e fecha os olhos. E faz esse movimento curtinho, não é para trazer dor, tá? Faz contato com esse movimento, com essa região. A sua energia comunicou com o seu coração, sente essa energia daí. Minimamente levanta um pouquinho a sua pelve do lado esquerdo, do lado direito. Sabe esse ossinho aqui do bumbum? Pode colocar a sua mão aqui debaixo. Isso, acho que vai ficar melhor. E desloca para um lado, desloca para o outro, desloca para um lado, desloca para o outro. Então, no momento que você desloca para um lado, é como se tirasse a pressão do outro lado, que está da outra mão. Tira a pressão do outro lado, joga a pelve de um lado para o outro. Tá? Agora tira as mãos, empina o bumbum de novo, joga bem, empina o bumbum lá e sente o contato aqui, ó, da sua pelve aqui, da sua vulva com a cadeira. Depois você pode fazer isso com uma toalhinha, um paninho dobrado aqui de baixo para você sentir bem esse assoalho pélvico, tá? E aí, você vai. Se essa cadeira onde você está fosse vazada, tá? Você conseguiria desenhar no chão. Imagina que a sua vagina segura um lápis ou um pincel. Coloca as mãos no joelho, né, ou na coxa e desenha um círculo com esse pincel. Para um lado e para o outro. Agora faz uma cruz.
antes de uma cruz, né? Só para frente e para o lado. E agora solta. Procura o centro. Se estiver passando um fio de prumo aqui do alto da cabeça até lá embaixo, deixa esse fio de prumo passar. Você vai se sentindo alinhada ao redor desse fio de prumo. E nesse momento agora, você vai fazer um movimento só com o seu esfíncter, como se quisesse segurar o xixi e relaxa. E segura o xixi e relaxa. E de novo, faz o movimento de segurar o xixi e relaxa. E segura e relaxa. E observa. Faça o exercício de observar. Observa onde que essa energia pulsa, onde que ela está concentrada. Observa as suas sensações. Talvez tenha mil coisas chamando a sua mente, volta ela um pouquinho aí. E agora, onde da mesma musculatura, como se a gente tivesse uma petequinha assim, se você quisesse dar tapinhas, você vai fazer pulsos mais suaves dessa contração nessa musculatura. Pulsa, pulsa, como, né, pequenas contrações. É o contrair, né, de segurar o xixi, mas vai ser pequenas tapinhas assim. Faz uma imagem de um fluxo de uma energia subindo, como se fosse um chafariz, né, lá da praça da sua cidade que sobe. Então, se esse chafariz estiver subindo ao pulsar essa energia, aonde que ele para? Pode ser que essa energia pare em algum lugar seu que está bloqueado, e hoje nós falamos aqui de movimento. Então, onde parar que estiver bloqueado, passa a sua mão, pode ser na barriga, às vezes você sente que esse chafariz sobe um pouquinho, né? Então, sente que essa energia sobe na hora que você pulsa com a contração dessa musculatura e sobe, e aí parece que te dá uma sensação. Não se preocupe, é a sua intuição mesmo que vai mostrar. Em algum lugar parou. E nesse lugar que parou, você faz um carinho na pele. E de novo, faça pulsos e sente esse movimento dessa energia. Depois você pode fazer esse exercício deitada, né, ou assentada mesmo, com mais calma. A intenção é a gente comunicar até que essa energia chegue no coração, tá? E quando ela chega no coração, né, a gente sente um quentinho aqui. É uma conexão, né, desse fluxo de energia. Às vezes isso está bem fluido, pode ser de pessoa para pessoa, de momento para momento. Mas o que eu quero trazer aqui, né, para a gente amarrar tudo isso, é de quando esse fluxo está no coração, você acolhe. E você sente desse coração, faz contato com esse coração para você olhar para esse corpo que tudo cai e procurar a medida que você quer de mudança, de aceitação e de cuidado. O cuidado para onde você quer chegar, como você quer estar. Se você quer estar aos 80 anos levantando da cadeira, com uma parceria, né, brincando na cama, namorando, viajando, com uma certa autonomia, sem perder xixi na fralda, se movimentando, sentindo seu corpo gostoso, sem estar um saco de batata pesado em algum lugar, sem se sentir um fardo, um peso morto, gente. Porque é isso que vai tirando a nossa libido, a gente vai se sentindo peso morto, podendo investir nisso aqui, né, em você. Se a gente quer estar assim lá, essa construção, ela precisa começar de agora. Porque se eu quero me levantar sozinha aos 80, não adianta eu achar que aos 75 eu vou começar a fazer uma fisioterapia, né? Porque eu
posso não estar nem saindo da cama, que eu vou conseguir fazer isso sozinha, vai ser suficiente para levantar da cama. Mas nós queremos estar mais vaidosas, sentindo bem com esse corpo lá na frente, e essa construção começa agora. Se a gente já está sentindo, se a gente está colocando uma lupa nessa pele que está caindo, nesse corpo que está caindo, a gente vai cair junto, porque a gente vai mergulhar nos procedimentos morrendo de medo daquilo que vem por aí. E o que eu quero é ficar bem comigo, inteira no meu centro, para eu caminhar junto com a vida e não para eu correr, né, atrás de um tempo que não volta mais, morrendo de medo de um futuro que eu não sei qual é. Eu não sei qual é o futuro, mas eu quero estar alinhada no centro para eu dar um passo, com fé, né? Fé é quando a gente coloca o passo, coloca o pé e Deus coloca o chão. E às vezes, para a gente fazer contato com essa fé, a gente precisa estar nessa inteireza. E se eu tiver perdida de frente para o espelho, nessa lupa que me desvia do meu foco, do meu coração, eu não vou conseguir estar nessa inteireza para caminhar nesse futuro que vai se construir na minha frente. Disso se tratou essa conversa. E depois vocês me contem como que reverbera isso aí, né? Porque às vezes a gente fica muito focado nessa libido, nesse corpo, nesse correr atrás do prejuízo, e a gente corre do nosso centro. E às vezes é parar, observar, ver o que faz sentido, se abrir às possibilidades e se abrir ao gozo da vida que está presente. Inclusive, né, esse gozo físico aqui, né, que não dá para dar aula desse gozo aqui agora, né, gente, em plena 11h30 da manhã. Mas a gente tem momentos disso, tá? E eu também quero entrar mais nessa intimidade com vocês. Uma sexta excelente. Que bom, Regina, que bom. Tá, gente? É importante eu saber se faz sentido, porque libido faz parte disso tudo, tá? Assim, a gente precisa sim buscar o Aue, mas a gente precisa ir para esse Aue a partir de um centro, tá? Eu acho que isso faz toda a diferença. Para mim faz, né? Isso me dá muito vigor. Beijo, beijo grande para vocês. Assistam a gravação aí e até semana que vem. Semana que vem vou fazer live todo dia, só sexta-feira da paixão que não, tá? Já ponho, daqui a pouco eu ponho a programação por aí no fim de semana. Vamos entrar num tiro de lives aí com tanto de assuntos super legais. Beijo grande para todos.